Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária relativa ao 188º ano acadêmico. Convido o acadêmico Silvano Raia para tomar assento à mesa ao meu lado, que vai apresentar mais tarde nosso homenageado de hoje, professor Rodrigo Viana. Comunico que a acadêmica Eliette Busquelar foi eleita em 15 de novembro, em Ruanda, como membro da World Academy of Science, que é uma academia dedicada ao avanço da ciência nos países em desenvolvimento. Coloco em discussão e aprovação a ata do dia 20 de outubro de 2016, que os senhores receberam pelo correio e por e-mail. Alguém tem alguma correção ou alguma consideração a fazer sobre a ata de 20 de outubro? Não havendo nenhuma consideração, a ata está aprovada. Convido nossa assistência que está lá atrás para tomar assento aqui na bancada acadêmica à minha esquerda, por favor. Vamos todos para cá para assistir melhor às palestras. Abro agora a palavra à comunicação dos acadêmicos. Acadêmico Ricardo Cruz. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, ilustres convidados, eu pedi a palavra para agradecer, na verdade, a honra que me foi concedida por Vossa Excelência, presidente Francisco Sampaio, de representar a Academia Nacional de Medicina na solenidade que deu posse a 8 novos membros titulares da Academia Brasileira de Odontologia, na última quinta-feira. A Academia Brasileira de Odontologia é hoje presidida pelo Dr. Roberto Viana, e eu tenho certeza absoluta que todos que estão presentes aqui nessa sala devem saber da excelência da odontologia desse país. Tenho certeza absoluta que todos aqui têm conhecimento disso. A cirurgia bucomaxilofacial nesse país, por exemplo, ela é reconhecida mundialmente. E não só a cirurgia bucomaxilofacial, mas as diversas especialidades odontológicas. E a Academia Brasileira de Odontologia, hoje, sob a presidência de Roberto Viana, ex-professor titular de odontopediatria da UFRJ, faz um trabalho de reformulação nos seus quadros, revitalizando essa academia. Foi um prazer muito grande para mim, uma honra representar a Academia Nacional de Medicina e fazer parte do assento na mesa diretora nessa solenidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, por sempre nos representar tão bem. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum acadêmico para fazer uso da palavra, dou prosseguimento ao simpósio da tarde, com a palestra do Dr. Arnaldo Lopes Colombo, da Universidade Federal de São Paulo, que vai nos falar sobre infecções fúngicas, problema de saúde pública negligenciado no Brasil. Por favor, doutor Colombo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os acadêmicos presentes, na figura do professor Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina. Saúdo também todos os pesquisadores e alunos presentes, na figura do professor Carlos Mourel, a quem eu agradeço imensamente o convite para falar sobre esse tema. A nossa agenda vai compreender uma abordagem rápida sobre a complexidade biológica do reino fúngico e sua capacidade de infectar diferentes seres vivos. Um segundo módulo, onde vamos falar sobre por que devemos entender e se preocupar com micoses no Brasil,
e discutir 4 cenários. O cenário socioeconômico brasileiro como condição de risco para infecções fúngicas, micoses pulmonares que são comumente confundidas e tratadas com tuberculose, fungemias por Candida em hospitais brasileiros, que são frequentemente confundidas com infecções multiresistentes por bactérias, e as micoses como causa de morte em pacientes hematológicos. E finalizo falando sobre o impacto da negligência do Estado brasileiro nas taxas de mortalidade das infecções fúngicas observadas na comunidade e no ambiente hospitalar. Os fungos são seres eucariotos que possuem um sistema complexo celular, uma capacidade enorme de se adaptar a diferentes habitats e, obviamente, de responder e se adaptar a situações de estresse como alterações de pH, temperatura, osmolaridade e hipóxia. Com isso, eles são capazes de infectar diversos animais na escala zoológica, inclusive os homens, são capazes de infectar plantas, são capazes de sobreviver em diferentes condições. Boa parte dessas condições de estresse podem levar a mutações e rearranjos cromossômicos que os tornam resistentes a fármacos. O impacto em saúde humana pode ocorrer por via direta, doenças superficiais e, sobretudo, as invasivas causadas por fungos, mas também por via indireta. Lembro aos senhores que, ao infectar a grande diversidade de animais, isso reduz biodiversidade e tem um impacto grande em termos de saúde alimentar, assim como os fitopatógenos. Então, as doenças causadas por fungos são os principais problemas, por exemplo, na ouricultura mundial, onde pode haver comprometimento de 100% de uma colheita por infecção por fungo. E a coleta de grãos, que é igualmente importante na saúde alimentar, pode também ser severamente comprometido por fungos filamentosos que degeneram o produto ou levam à produção de micotoxinas. Mas não é sobre isso que eu quero detalhar nessa sessão. Eu quero aproveitar esses 30 minutos para me estender um pouco sobre a forma como esses pacientes portadores de micoses invasivas têm sido assistidos pelo sistema público e privado brasileiro. Essas são taxas expectativas de ocorrência de micoses invasoras causadas por Aspergillus Candida, Cryptococcus, Mucorpneumocystis, que são grande parte das infecções invasoras que a gente considera oportunistas. Veja que a carga fúngica é extremamente alta e a mortalidade pode chegar a 90% na dependência da condição do hospedeiro. Há, entre as infecções fúngicas, pacientes com infecções fúngicas, uma carga de morte de 1.350.000 por ano, o que se assemelha bastante à tuberculose e malária, que tem programas consolidados e reconhecidos no mundo todo, diferente do que ocorre com essas infecções fúngicas. Partimos, então, para a discussão do cenário econômico brasileiro como condição de risco para infecção fúngica. As micoses de implantação incluem um grupo heterogêneo de doenças causadas por fungos de baixa patogenicidade, via de regra, à exceção do Sporotrix, que já foi bastante detalhado aqui, eu não vou entrar em detalhes. Mas o trauma, e isso ocorre com frequência no cenário rural brasileiro, ele é a porta de entrada para muitas dessas micoses. Então, apesar do processo de urbanização que sofreu a sociedade brasileira nos últimos 100 anos, veja que ainda 30 milhões de brasileiros vivem em zona rural e 15% da população vivendo no campo, também ligado à atividade agropecuária. Esse é um relato de um cortador de cana. Os trabalhadores ganham por produção. Quanto mais o trabalhador produzir, mais ele vai ganhar. Hoje, para atingir o salário base, ele tem que cortar 3 toneladas e 300 quilos de cana. Obviamente, nessas condições, não há como o trabalhador se proteger de traumas, se proteger de exposição ambiental. E, obviamente, eles são risco para a ocorrência de infecções por implantação. Raramente se vê um trabalhador rural com bota, com luva, muito menos com máscara. E essas micoses, elas podem ser mutilantes, eventualmente elas podem chegar a envolver ósseo, desenvolver osteomielite e necessitar retirada do membro. Essa é a situação dos catadores de babaçu no Maranhão. Essas pessoas, para ter o seu sustento, também são obrigadas a colher uma quantidade enorme desse fruto, trabalham em condições subhumanas, sentam no chão
para poder chegar ao final do dia e sofre inúmeros microtraumas que, obviamente, vão levar a micoses. Essas micoses, elas têm um curso muito lento, o fungo tem uma curva de crescimento muito lenta. Isso aqui, para chegar nessa situação, esse paciente ficou pelo menos 10 a 15 anos sendo acompanhado por diferentes sistemas de saúde sem fazer o diagnóstico. Então, esse é o retrato da negligência do Estado brasileiro com trabalhadores rurais que se infectam. Essas micoses subcutâneas, elas têm a possibilidade de desenvolver infecções crônicas, obviamente se complica com linfedema com infecção bacteriana, cronifica o processo e pode haver transformação maligna. Então, além da carga especificamente realizada ao fungo, efetivamente isso pode dar problemas relacionados a infecções bacterianas secundárias ou mesmo transformação maligna. Vamos falar um pouco sobre o capitalismo cowboy e seu impacto na epidemiologia de micoses. Esse termo capitalismo cowboy não foi criado por mim, ele tem sido utilizado por economistas e jornalistas que trabalham discutindo o capitalismo absolutamente descomprometido da sustentabilidade ambiental e da necessária distribuição de renda. Então, veja o que está acontecendo com a devastação do Cerrado. Conheçam o Cerrado brasileiro antes que ele acabe. Ele está sendo completamente substituído por pastos. Obviamente, há indicativos positivos na economia, mas o cuidado que a gente tem que ter na análise da sustentabilidade é que, ao reduzir a biota normal do Cerrado e substituir por pasto, você pode alterar de tal maneira o bioma que começam a crescer micro-organismos que você não sabia. Então, veja nessa pizza a cor preta representada pelos ascomicetos, que tem uma série de fungos patogênicos ao homem, inclusive Fusarium. Fusarium é um agente que causa, na maioria do mundo, só infecções superficiais e muito raras. No Brasil, além de ceratites e onicomicose, fusariose é a segunda causa de pneumonia fúngica nos pacientes hematológicos. É uma doença devastadora. É uma doença devastadora porque esse é um fungo extremamente adaptado, ele tem resistência a antifúngicos e ele causa doença pouco responsiva a diferentes esquemas terapêuticos. Para os senhores terem uma ideia, essa é uma criança com uma leucemia aguda, refratária à quimioterapia e que desenvolveu uma pneumonia, uma sinusite e fungemia por Fusarium, obviamente evoluindo a óbito. Essa é uma situação bastante restrita a Brasil e Argentina e eu não tenho dúvida que isso está relacionado a alterações do bioma promovida pelo desenvolvimento econômico desordenado. Vamos trabalhar um pouco as micoses endêmicas, sistêmicas, que já foram, de certa forma, apresentadas, mas eu quero dar um outro olhar. Essas micoses, sim, têm muita ocorrência na zona rural, se acredita que são 10 milhões de pessoas infectadas na América Latina, felizmente, baixa patogenia nesse agente e 1 a 2% desses pacientes só vão ser infectados. Mas, mais uma vez, o tempo médio para o reconhecimento do sistema de saúde de um paciente com paracoccídeo de micose, no ambulatório da Unifesp, onde nós já atendemos 300 desses pacientes, 6 a 9 meses. Então, esse paciente se infecta, ele fica circulando no sistema de saúde sem diagnóstico, e quando ele chega para o diagnóstico, ele já tem uma destruição não só do pulmão, como ele tem hipóxia crônica. Hipóxia crônica leva a vasoconstrição. Vasoconstrição, hipertensão pulmonar, e aqui vocês veem o aumento da área cardíaca e do ventrículo direito, indivíduo com corpo pulmonale. Então, as sequelas que são diagnosticadas em pacientes com paracoccídeo de micose são da ordem de 50% e, obviamente, um lavrador que tem esse pulmão destruído, ele não vai voltar a sustentar sua família. Ele vai ser, efetivamente, mais uma vez, um indivíduo com dificuldade de sustento. Não é só doença pulmonar, esse fungo ele se dissemina e vai envolver adrenal. Esses indivíduos com grande frequência desenvolvem redução da resposta, redução da capacidade funcional do órgão. Eles podem estar em homeostasia quando o indivíduo está em repouso, mas mediante qualquer infecção ou necessidade de cirurgia, ele choca, porque ele não tem resposta de adrenal, ele tem reserva adrenal reduzida. Ou então, Addison.
Vejam 6 artigos mostrando taxas diferentes de ocorrência, seja de reserva adrenal funcional reduzida ou mesmo Addison. Então, é uma doença extremamente que leva a muitas sequelas. A histoplasmose é um gigante adormecido. Nós não temos recursos diagnósticos acurados para fazer diagnóstico de histoplasmose. As taxas de teste cutâneo no Brasil vão de 6% a 80% em diferentes áreas endêmicas. Esse fungo é capaz de causar inúmeros surtos. Diferente de paracoccidionimicose, a exposição comum a um hospedeiro suscetível pode levar vários a desenvolverem doença. É uma micose que é tratada por alguns autores como a sífilis das micoses endêmicas, porque existe um número muito grande de síndromes clínicas onde esse diagnóstico deve ser incluído. A exemplo de pneumonia aguda e crônica, doença consumptiva febril, hepatosplenomegalia febril, febre de origem determinada em AIDS e transplante de órgão, meningites crônicas, diarreia crônica, enfim, uma infinidade de casos que efetivamente não fazem parte do treinamento dos clínicos da maioria das escolas médicas. Essa é uma doença que ela não é ensinada, ao meu ver, para a grande maioria dos médicos. E ela, no indivíduo imunocompetente, basicamente você vai ter uma pneumonia, mas se o senhor tiver diante de crianças ou idosos, pacientes com AIDS, pacientes com terapia de corticosteroide, que é extremamente utilizada em transplantes de órgãos ou doenças autoimunes, ou terapêutica com inibidor de TNF, ela pode se disseminar e causar um quadro séptico e, com isso, o envolvimento de múltiplos órgãos e, obviamente, mais uma vez, risco de sequela e mortalidade. Vejam esses dados de necrópsia que vamos mostrar. Isso é na região da Amazônia. 129 necrópsias realizadas em pacientes com AIDS, 62 erros diagnósticos maiores, erros que poderiam ter modificado a história natural do paciente, o paciente podia estar vivo se tivesse feito o diagnóstico. Qual é a segunda causa mais importante de erro diagnóstico naquela região? Histoplasmose. Vamos para uma outra casuística. Vamos agora para Minas Gerais, para Uberaba, uma série de necrópsia. Qual é a primeira causa de erro em relação à doença crônica do trato gastrointestinal? Mais uma vez, histoplasmose. Então, eu não tenho dúvida que, a partir do momento que nós tivermos um recurso diagnóstico adequado para essa infecção, nós vamos nos surpreender, tal qual a Colômbia se surpreendeu há poucos anos atrás. A professora Ângela Restrepo desenvolveu uma técnica diagnóstica baseada em antígeno, com 90% de sensibilidade, chamou os clínicos de hospitais de referência de Medellín e proveu o diagnóstico baseado em antígeno. Veja o que ocorreu com a curva de notificação de histoplasmose em Medellín. E, obviamente, aumentou a curva de diagnóstico, mas reduziu mortalidade. Micoses pulmonares confundidas e notificadas como tuberculose. O programa de tuberculose no Brasil tem grande capilaridade e abrangência. É uma rede diagnóstica bem estabelecida, que conta, inclusive, com métodos moleculares. Fornece medicação gratuita. Agora tem um problema. Você pode notificar e tratar um paciente com base só no diagnóstico sindrômico. E não há qualquer estratégia de triagem de micoses pulmonares no sistema brasileiro de atenção à tuberculose. Vejam esses indivíduos. Esse indivíduo, ele tem uma apresentação radiológica absolutamente semelhante a qualquer paciente com tuberculose. Qual é a clínica dele? Falta de ar, emagrecimento e febre no final do dia. Esse indivíduo receberia tratamento, apesar de BK negativo, em qualquer posto de saúde no Brasil. Então, é fundamental que seja feita triagem, porque há diagnóstico diferencial de tuberculose e de enfermidade cavitária pulmonar. Os nossos clínicos passam visita nas enfermarias e fazem diagnóstico diferencial de doença de Wegener, de vasculite granulomatosa em paciente com cavitação, e esquecem de fazer diagnóstico diferencial com micoses extremamente mais prevalentes, como é o caso de histoplasmose e paracoccidionimicose. Então, veja, até 50% dos pacientes com histoplasmose pulmonar crônica são tratados como tuberculose antes de fazer o diagnóstico. Não há dúvida que há negligência. E o que acontece é essa situação. Essa é uma tomografia de um paciente tabagista no Rio de Janeiro que começou a desenvolver um quadro febril consumptivo. E ficou circulando pelo sistema de saúde. Após 4 anos, alguém fez o diagnóstico. Insuficiência respiratória, esse é um indivíduo candidato a transplante de pulmão. Tudo isso pode ser evitado com um teste que custa menos de $2.
É uma triagem sorológica por imunodifusão simples, que nessa forma de histoplasmose, nesta forma, tem mais de 80% a 90% de sensibilidade. E a aspergilose? A aspergilose, no contexto da doença crônica pulmonar, também pode se cronificar. Veja a possibilidade, estudos de coorte no Reino Unido, 20% dos pacientes com cavitação pós-tuberculose se colonizam por aspergilos. Se você tiver uma tuberculose multiresistente, essa chance vai para 50%, claro, porque houve mais escavação pulmonar, porque foram vários os tratamentos. Os pacientes com tuberculose podem evoluir para aspergilose pulmonar crônica. Essa é a expectativa que se tem, baseada em estudos de coorte, de colonização e transformação de colonização em doença, no mundo todo. No Brasil, se espera que tenhamos pelo menos 10 casos por 100 mil habitantes de aspergilose pulmonar crônica, destruindo o pulmão de brasileiros. Esses casos não estão sendo diagnosticados e não estão sendo tratados em nenhum lugar no Brasil. O Estado entende que quando acabou o tratamento da tuberculose, o paciente está de alta e não tem mais nada. Muitas das micoses começam quando a tuberculose acaba, é o caso da aspergilose. E veja o impacto de não se tratar a aspergilose pulmonar crônica. Janeiro de 2001, fevereiro de 2002, abril de 2003, julho de 2003. Mais um paciente candidato a transplante de pulmão. Vai ficar extremamente mais caro para o Estado e desastroso para o paciente e para a sua família. Outra enfermidade que um teste com menos de $2 poderia ser adicionado à rede de atendimento de tuberculose e permitir efetivamente uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Eu passo para a última parte do bloco, que é o cenário das doenças do sistema, que o sistema de saúde induz. Houve um progresso enorme na medicina com relação à terapia intensiva, com relação a doenças crônicas e degenerativas. O problema é que essas intervenções, ventilação mecânica, catéter, antibiótico, elas levam a infecções ao longo da sua admissão hospitalar. Então, veja o que está acontecendo com candidemia em muitos centros do mundo. Há uma emergência extremamente substancial de uma infecção que não tem nenhum sinal ou sintoma específico, é uma sepse tardia, cujo diagnóstico não se faz com métodos convencionais. Você precisa de testes baseados em antígeno e testes moleculares, senão a mortalidade incrementa muito. Esses são estudos realizados na América Latina. Nós temos no Brasil 1 a 6 casos de Cândida por 1000 admissões hospitalares. O mundo subdesenvolvido calcula Cândida por 10.000 admissões hospitalares. Nós calculamos por 1000 admissões hospitalares. Portanto, nós estamos 10 vezes melhor no ranking de infecção de corrente sanguínea por Cândida. Veja as taxas de mortalidade. Nós fazemos com frequência estudos em hospitais sentinela. Essa é uma rede que nós temos na América Latina, com 21 centros sentinelas. O Brasil, o histograma em amarelo, se destaca com a maior mortalidade comparado aos nossos irmãos da América Latina. Se compararmos aos Estados Unidos, aí o vexame é completo, porque efetivamente a redução tem sido muito grande, chegando a 30%. Então nós temos muito o que trabalhar. Infecções por micro-organismos de baixa patogenicidade tem sido visto nesses pacientes, porque, como eu já comentei, nós estamos induzindo imunossupressão com transplante de órgão, com medicamentos, corticosteroides, procedimentos invasivos que facilitam a invasão. O aumento de Candida glabrata e cruzei, que são resistentes antifúngicos, está implementada nas nossas UTIs. Nesse estudo, nós vigiamos 21 centros médicos no Brasil, mostrando um incremento muito grande de infecções multiresistentes antifúngicos no ambiente de terapia intensiva. Por que estamos vendo tantas espécies não álbicas de Cândida? Porque, efetivamente, o hospedeiro não tem resposta imunitária, porque estamos invadindo muito os nossos pacientes e porque há pressão seletiva de droga. Então, esse é um alerta do CDC falando sobre a ocorrência de Candida auris no mundo. Candida auris é uma cândida de baixíssima patogenicidade que tem causado surtos de infecção hospitalar com resistência a fluconazol, a equinocandina e, eventualmente, a anfotericina B. Há novas ferramentas diagnósticas. Nenhuma dessas ferramentas diagnósticas aqui listadas, que estão em hospitais, disponíveis em hospitais do Hemisfério Norte, estão disponíveis no sistema público ou privado. A tabela MB não contempla nenhum desses testes. A tabela MB não contempla nenhuma nova tecnologia desenvolvida nos últimos 20 anos na micologia clínica.
Veja o impacto de uma boa metodologia. Esse é um sistema de diagnóstico rápido de micro-organismos através da técnica de Mal-de-Toff. Na Europa e nos Estados Unidos, é impossível ver um hospital clínico sem essa metodologia. No Brasil, você conta nos dedos. No Chile, vizinho, é difícil ver um hospital hoje que também não o tenha. Isso dá impacto em sobrevida. Essa curva de sobrevida não é um ensaio clínico, não é uma droga nova, é a estratégia de fazer diagnóstico de sepsis rápido. É claro, você faz o diagnóstico rápido da sepse e você inicia tratamento adequado. O cenário dos pacientes hematológicos não é diferente, só que aqui não é mais cândida. Nós aprendemos que cândida era um problema na hematologia e começamos a fazer profilaxia para cândida. Agora os pacientes estão morrendo de aspergilose. Então, esse é o incremento de aspergilose que tem sido visto em pacientes com neutropenia severa, transplantes de célula-tronco, pacientes com GVHD pós-transplante de célula-tronco, transplantes de órgão sólido, doença pulmonar obstrutiva crônica. Veja a chance no Brasil do senhor desenvolver uma infecção fúngica pós-transplante ou leucemia. Esse é um estudo multicêntrico que nós vigiamos 8 centros médicos, todos universitários. Foi acompanhada uma população de risco de quase 1.000 pacientes ao longo de um ano. Pacientes com leucemia mieloide aguda, mielodisplasia, ao longo de um ano, 18% dos pacientes no Brasil que fazem um tratamento para leucemia no SUS desenvolvem uma infecção fúngica invasora, que é aspergilose fusária ou cândida, mortalidade acima de 60%. O Estado induz a imunossupressão, trata o câncer e quando ele desenvolve infecção fúngica, ele não tem o que fazer, porque nós não temos preparo no SUS para fazer diagnóstico e tratamento desses pacientes. Mais uma vez, a fusariose. Esse é um detalhe do Brasil. O fusário é a segunda causa de pneumonia no Brasil por conta das condições que nós já comentamos. E a aspergilose, ela causa insuficiência respiratória em 5 a 7 dias se não tratado, múltiplos infartos pulmonares. É possível prevenir? É possível prevenir. É usar filtro EPA, redução de propágulos infectantes. É possível diagnóstico precoce? É possível. Métodos de antígeno, pesquisa de galactomanana, pesquisa de glucana, que é feito no hemisfério norte. No Brasil, o sistema público não tem e a tabela MB não paga esses testes. Utilizando esses biomarcadores, esse é um paciente do Hospital São Paulo, em que a gente tem esse biomarcador, porque eu faço pesquisa direto com isso e, obviamente, fornecemos para os pacientes. Então, esse é um paciente que começa a sua quimioterapia para leucemia mieloide aguda no filtro EPA e fazendo monitorização de biomarcador 2 vezes por semana. Quando começa a subir o biomarcador, faça a imagem e o diagnóstico é feito precocemente, reduzindo a mortalidade para aspergilose. Então, para terminar, senhores, por que consideramos micoses invasoras doenças negligenciadas pelo sistema de saúde? Falta de editais específicos para financiamento de projetos que permitam conhecer a realidade das micoses e propor soluções. Não há qualquer programa específico no SUS com foco na prevenção, controle ou tratamento de infecção fúngica. Absoluta falta de recursos materiais e humanos para o diagnóstico das micoses em centros médicos do Brasil, mesmo de referência. O senhor pode abrir um centro de transplante para fazer transplante haploidêntico, para fazer transplante não aparentado, sem ter qualquer recurso de microbiologia. O Estado brasileiro permite isso. Isso, no meu entender, é um crime. E as altas taxas de mortalidade são esperadas. Então, veja o que acontece. Esse é um estudo que nós fizemos. O Brasil 1 é um estudo do Hospital das Clínicas. Se o senhor tiver uma candidemia no Hospital das Clínicas, 70% de mortalidade. Eu vi esse dado e fiquei achando estranho. Aí reproduzi esse estudo em 21 hospitais, publicou no Intensive Care Medicine. Em 21 hospitais, se você tiver candidemia na UTI, 70% de mortalidade. Aí veja o estudo EPIC. O estudo EPIC é feito na Bélgica por Jean-Louis Vincent. 1.200 UTIs envolvidas. Um estudo em que se notifica uma vez no ano quantas infecções tiveram e o desfecho clínico dela. Mortalidade de 40%. Mortalidade na Itália, menos de 40%. Então, não há dúvida que nós precisamos adaptar o nosso sistema de saúde a reconhecer micoses. Veja a criptococose. Criptococose no Brasil, mortalidade até 55%. Países desenvolvidos, 20%. Menos. Mortalidade com histoplasmose, 37%, 38% no Brasil em 2 séries grandes. Vamos comparar com o Panamá, 13% de mortalidade. Estados Unidos, 18%. Então, efetivamente,
Concluindo, infecções fúngicas no Brasil são muito frequentes e associadas a altas taxas de sequela e mortalidade. Há necessidade de políticas públicas específicas para atender essa parcela da população, seja na zona rural, seja nas grandes cidades, e novos recursos diagnósticos e terapêuticos devem ser agregados ao sistema de saúde para reduzir mortalidade e oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos por micoses invasivas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, doutor Arnaldo Lopes Colombo. Convido Vossa Excelência a tomar assento à mesa aqui à minha direita, por favor. Doutor Arnaldo Colombo, agradeço muito sua disponibilidade de ter vindo de São Paulo. Doutor Arnaldo Colombo, professor titular de doenças infecciosas parasitárias da Universidade Federal de São Paulo, pesquisador 1A do CNPq. Aproveito também para agradecer ter vindo de São Paulo, doutor Gil Benar, também pesquisador do CNPq, professor do Departamento de Medicina Tropical da USP. Agradeço também meu amigo Carlos Morel. Carlos Morel foi presidente da Fiocruz, tem interagido com a academia na minha gestão pelo menos 4 a 5 vezes, fortemente, inclusive no simpósio de Zika, que cuidou de um convidado internacional. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O doutor Morel foi diretor de pesquisa e treinamento da Unicef em Genebra, de 1998 a 2004, e tratou de doenças negligenciadas a nível mundial, então um dos grandes experts. Eu agradeço muito ter organizado esse simpósio na academia. Também o doutor Morel é diretor e cuida da implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e de Saúde da Fiocruz. Nós temos hoje uma agenda apertada, porque nós temos nosso convidado dos Estados Unidos, o Dr. Rodrigo Viana, que vai falar na sequência, mas nós temos aí 5 minutos para algum comentário, alguma pergunta. Também lanço aqui um desafio ao Morel e nossos queridos palestrantes, Dr. Gil Benar, Dr. Zé Adir Coutinho, Dr. Deison, Dr. Arnaldo Lopes, que peguem essas palestras, esses slides, transformem em pequeno artigo, não necessariamente muito sofisticado do ponto de vista científico, para nós publicarmos nos anais da Academia de Medicina. Podemos até fazer um número especial dos Anais da Academia, que é a revista mais antiga do Brasil, de qualquer área, e eu acho que com esses artigos colocados de forma fácil de ler, nós podemos levar isso ao ministro da Saúde, ao secretário de Saúde de São Paulo, secretário de Saúde do Rio, secretário municipal de saúde, pessoas que nós temos acesso, e progredirmos na atenção a essas doenças tão graves, né, e tão negligenciadas, possivelmente mais graves que malária, que recebe tanta atenção, muito mais grave que Zika, chikungunya, que tem recebido tanta atenção da mídia e que se desconhece. Então eu lanço esse desafio, Morel, já que a gente praticamente, os slides já são as palestras, eu acho que nós podemos, você incrementa um pouco e a gente faz um número especial sobre doenças negligenciadas e vamos ao Ministério da Saúde. Algum acadêmico quer fazer algum comentário sobre infecções fúngicas? Acadêmico Omar da Rosa Santos, 2 minutos improrrogáveis. Muito obrigado, senhor presidente, senhores acadêmicos. Eu não sei exatamente se o professor Colombo chegou a abordar esse ponto, da dificuldade do cultivo da cândida, porque frequentemente não são solicitados nos exames a especificidade para a cândida. Eu me lembro exatamente de uma situação, uma coisa de uns pouco mais de 20 anos, eu fui chamado para ver uma doente com uma colagenose, tomando corticoides, etc., e que desenvolveu um quadro séptico e que a suspeita diagnóstica era de endocardite
e ela foi submetida a uma série de antibióticos e múltiplas culturas que davam negativas. No exame físico, embora não houvesse na cavidade oral, mas na vagina havia nitidamente cândida. E eu tenho mania de fazer sedimento urinário e olhar. E então, apesar de ser sempre negativo, ela tinha dentro dos cilindros, não na urina, mas dentro dos cilindros, hifas de cândida. E eu tenho a impressão que isso pode ser uma maneira de, eventualmente, ser aplicada na investigação. Depois disso, eu consegui não mais do que 2 vezes identificar a mesma coisa. Mas acredito que possa ser, eventualmente, valioso. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Omar. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, membros da mesa, ilustres convidados. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Arnaldo Colombo a respeito dos diagnósticos de lesões fúngicas no pulmão, porque no meu tempo de oncologia clínica ativa no Instituto Nacional do Câncer e no Hospital de Oncologia, que eu dirigi por 6 anos, nós tínhamos como escopo fazer biópsias por microtoracotomia em cunha do pulmão para conseguirmos os diagnósticos. É óbvio que nessa época não dispunhamos nenhum desse tipo de metodologia atual. Estou falando entre 80 e 95. Mas nós sempre fomos muito felizes nos diagnósticos. Pegávamos as lesões mais proliferativas ou inflamatórias, fazíamos uma microtoracotomia e abordávamos diretamente risco nenhum. Eu gostaria de saber do senhor, na sua experiência, se ainda é utilizado esse método, que para mim é objetivo, barato e prático, e qual é a sua experiência no assunto. Obrigado. Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Mais algum acadêmico quer fazer algum comentário? Professor Morel, quer fazer um comentário? Porque, na sequência, eu vou encerrar o simpósio para passar para outra palestra. Algum conferencista quer falar 1 minuto ou 2? Estão satisfeitos? Então, faço novamente um apelo público para que transformem seus slides em pequenos textos bem objetivos, para nós fazermos um número da revista sobre doenças negligenciadas. Obviamente, podemos expandir um pouco para alguma coisa que o Morel tenha pronto. Passo agora, então, ao nosso convidado, doutor Arnaldo Colombo, para responder as perguntas. Por favor, doutor Colombo. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui presente e responder as 2 excelentes questões. A primeira, com relação à cultura para candidemia, eu alertei no início da apresentação que métodos convencionais dependentes de cultivo são subótimos. Eu vou quantificar infecções de cavidade intraabdominal que desenvolvem sepse, paciente pós-operatório, 20%, até 20% de sensibilidade, o que significa que 80% desses pacientes vão morrer de sepse por cândida sem uma única hemocultura positiva. Fungemias relacionadas a catéter, 50% de sensibilidade. Metade da população vai morrer sem uma única hemocultura positiva. Então, efetivamente, nós precisamos de métodos baseados em antígeno, há sistemas comerciais para isso, PCR, que podem aumentar essa sensibilidade. Um outro dado da cultura é que ela demora, primeiro para crescer, o crescimento geral é 48 a 72 horas para cândida. Então foram 3 dias aguardando um resultado de um exame num paciente séptico. Então não há dúvida que a prática médica atual requer métodos mais rápidos. Em relação, professor, a micoses pulmonares, não há dúvida que num paciente sem comorbidade, o indivíduo onde a única doença seja pulmão e ele não tenha, por exemplo, enfisema ou doença crônica pulmonar, a toracotomia ela é possível de ser feita. Agora, pacientes com leucemia mieloide aguda, 0 de plaqueta, 0 de neutropenia, pode-se fazer transfusão de plaqueta, mas efetivamente a neutropenia vai persistir. Então, os procedimentos são de maior morbidade. Então, nesse cenário é que se requer outras alternativas diagnósticas para poder ser menos invasor. Muito obrigado pela resposta tão didática e objetiva, doutor Arnaldo. Mais uma vez agradeço o seu deslocamento. Continue na mesa. Convido agora para tomar assento à mesa o doutor Rodrigo Viana.
O Dr. Rodrigo Viana será apresentado pelo acadêmico Silvano Raia, mas o professor Rodrigo Viana recebeu o título de membro correspondente estrangeiro, aclamado por unanimidade nessa plenária da Academia Nacional de Medicina. Dr. Rodrigo Viana é um dos profissionais mais experientes do mundo em transplantes múltiplos de órgão, e em 2013 foi nomeado diretor do Serviço de Transplante e chefe do Departamento de Transplante Gastrointestinais e Fígado do Instituto de Transplante de Miami, na Flórida. Obviamente é um dos nossos grandes orgulhos, um brasileiro tão jovem, tão brilhante, levando o nome do nosso país pelo mundo afora. Uma salva de palmas para o nosso correspondente. Convido agora ao nosso estimado acadêmico Silvano Raia, um ícone dos transplantes de fígado, realizou o primeiro transplante de fígado no Brasil e foi quem propôs o Dr. Rodrigo Viana. Peço que entregue o diploma ao nosso convidado. Solicito agora ao nosso estimado acadêmico Silvano Raia que faça a apresentação do nosso querido Rodrigo Viana antes da sua palestra, que estamos todos ansiosos por ouvir. Senhor presidente, senhora acadêmica, os convidados, no tempo de vida adicional que a longevidade lúcida nos oferece, é muito gratificante perceber jovens que seguem e ampliam os horizontes pelos quais tanto lutamos. Assim, é com muito prazer que vos apresento o professor Rodrigo Viana, novel correspondente internacional de nossa academia. Aos 45 anos, ele já ocupa uma posição de excelência na comunidade transplantadora internacional. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. Em 1999, viajou para os Estados Unidos, trabalhando no serviço do professor Andreas Tsakis, um dos líderes mais marcantes da cirurgia de transplante de órgãos da nossa época. Em pouco mais de 10 anos, passou por todos os patamares da carreira universitária nos Estados Unidos, sendo atualmente full professor, que é o cargo máximo numa universidade, de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami. Aí dirige o setor de um dos maiores centros de especialidade de transplantes do mundo. Inicialmente na Universidade de Indiana e agora na Universidade de Miami, acumulou uma casuística de cerca de 300 casos de transplante multivisceral e de intestino, possivelmente a maior da literatura. Vale citar que o transplante multivisceral, indicado no tratamento da falência intestinal, se constitui numa das fronteiras da cirurgia moderna. Substitui ao mesmo tempo o duodeno, o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado, o pâncreas e, em alguns casos, a bexiga urinária. Além do desafio técnico cirúrgico em si, o novo procedimento implica em dificuldades inéditas decorrentes da grande massa de células antigênicas transplantadas. Podem causar a assim chamada rejeição enxerto hospedeiro, na qual a nova grande massa tecidual rejeita o receptor da qual foi transplantada. Inverte-se a questão da rejeição do hospedeiro em relação ao órgão. São os órgãos que rejeitam o hospedeiro. Já defendeu tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, aonde, recentemente, prestou concurso para docência livre, tendo sido aprovado com média 10. Isto é pouco frequente. Ao finalizar, faço votos que em futuro não distante, o professor Rodrigo Viana decida retornar ao Brasil, contribuindo para o desenvolvimento da cirurgia nacional
e enriquecendo os debates científicos de nossa academia. Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia, por ter saudado nosso correspondente internacional, Rodrigo Viana, em nome da Academia Nacional de Medicina. Convido agora, então, o Dr. Rodrigo Viana para nos falar sobre transplante de múltiplos órgãos. Muito boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa instituição que é a mais antiga, a academia, talvez da América Latina, 187 anos de existência. Essa introdução, na verdade, me deixa quase sem palavras para agradecer a todos os acadêmicos, ao presidente, e especialmente ao professor Silvano Raia, que é realmente um ícone não só da cirurgia de transplante no Brasil, mas como também no mundo. Eu já tive a oportunidade de seguir o trabalho do professor Silvano Raia, mas mais recentemente eu tive a oportunidade de conhecê-lo como pessoa, e fiquei ainda mais impressionado. Então, espero poder mostrar um pouco do que é o transplante multivisceral, realmente uma das maiores barreiras da medicina moderna, realmente até faz um pouco de sentido falar sobre esse tipo de transplante após uma aula de infecções fúngicas, né? Nós dependemos de todos esses diagnósticos rápidos e frequentes para que essa especialidade seja possível. Então eu vou começar essa aula e espero, tem muitas fotos gráficas de cirurgia, né? Então eu peço para aqueles que não queiram ver que fechem os olhos, mas eu preciso mostrar essas fotos para poder realmente mostrar o que é a cirurgia de múltiplos órgãos. Então eu não poderia deixar de falar do cirurgião Thomas Tarso, que foi o pai do transplante multivisceral e contribuiu muito para o transplante de fígado. E essa frase dele retrata muito bem o que é o transplante multivisceral. Ele falou isso depois de um insucesso, né, em 1983, onde um desses transplantados morreu durante o procedimento cirúrgico. Então ele fala que para que você avance uma especialidade, existe um grande risco, não só para o paciente, mas para você. O risco da falência e até da sua desgraça profissional. Hoje em dia é muito difícil você avançar, mesmo nos Estados Unidos, com todas as agências reguladoras e com tudo que nos cerca, é cada vez mais difícil você dar os saltos na medicina. Esse é um artigo publicado por ele, então, em 1960, onde em cães ele realizou o primeiro procedimento multivisceral. Todos podem notar, então, o cluster, né, dos órgãos, o fígado, o estômago, o pâncreas, o baço, o intestino delgado. E nessa época ele estava interessado em estudar os mecanismos de inervação e o mecanismo de doença do enxerto versus hospedeiros. O que essa massa linfocitária causaria no receptor, ou seja, muitas vezes essa massa linfocitária toma conta do hospedeiro. Ela começa a produzir células e produz uma doença contra o receptor. Esse é um slide que talvez o professor Silvano esteja familiarizado. E como a nossa medicina avança rápido. Então, esse é um congresso em 1984, falando sobre a década de 70 e 80 dos transplantes hepáticos. Então, se você imaginar que hoje nós temos transplante de fígado hoje nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares, tem uma sobrevida de um ano acima de 90%. Então, nos últimos 30 anos, nós saímos de 20%, 30% em 6 meses, um ano, todos estavam mortos, mais ou menos, apenas 20% estavam vivos, para uma taxa de sobrevida agora de mais de 90%. Então, talvez seja uma das maiores mudanças que nós pudemos apreciar na medicina moderna, tenham sido os transplantes de órgãos. Aqui o primeiro artigo, publicado com uma série. Então, o artigo é do professor Thomas Tarso, tem o professor Andrés Tizaks, o qual eu tive a oportunidade de fazer meu treinamento na Universidade de Miami. Fala sobre a primeira série, então, onde foram definidos quais os tipos de órgãos e quais as combinações que seriam possíveis. É interessante denotar que hoje nós conseguimos basicamente customizar esses transplantes para a necessidade do paciente. Qualquer combinação é possível. Estômago, pâncreas, fígado com estômago e pâncreas. Eu vou mostrar um pouco dessas fotos, mas nós conseguimos restaurar
a fisiologia da cavidade abdominal com esses transplantes. Aqui os tipos de enxerto que nós utilizamos, então o intestino isolado é um deles, o fígado combinado ao intestino, o fígado, pâncreas e o intestino, o estômago, o fígado, o pâncreas e o intestino, que é chamado transplante multivisceral, então é a completa reposição dos órgãos abdominais, e um transplante que é chamado de multivisceral modificado, no qual o fígado do receptor é preservado e são transplantados o estômago, o pâncreas e o intestino. Vale lembrar que todas essas combinações podem ser transplantadas ainda com a adição do cólon, dos rins e do baço, ou seja, até 8 ou 9 órgãos podem ser transplantados no mesmo procedimento cirúrgico. Aqui o transplante de intestino isolado, a vascularização feita através da aorta ou da artéria mesentérica, pode ser feita também através da porta ou da veia mesentérica superior. Aqui o fígado e o pâncreas e intestino. Vale notar que nesse procedimento, sem cor atrás, aparece o pâncreas do receptor, então esse receptor vai ter 2 pâncreas depois da cirurgia, e a gente mantém o complexo pancreático duodenal com o estômago. São transplantados então o fígado, o pâncreas e o intestino. Aqui, como eu disse, o multivisceral modificado, que é utilizado para as doenças de motilidade da cavidade abdominal. O fígado do receptor é mantido e são transplantados o estômago, o pâncreas, o duodeno e o intestino delgado. E aqui o multivisceral, onde é mantido apenas o esôfago e em algumas vezes o cólon do receptor, e todos os outros órgãos são transplantados em bloco, e a vascularização é feita através da aorta, e a técnica de piggyback, na maioria das vezes, onde nós preservamos a cava e fazemos a drenagem através das veias hepáticas. Os problemas comuns do transplante multivisceral tem mais ênfase ainda que nos outros órgãos pela essa massa transplantada e pelo fato de ter o intestino envolvido. O nível de contaminação, de translocação bacteriana, talvez seja o órgão mais difícil de ser transplantado, e de combater essas infecções e doença do enxerto versus hospedeiro, a evolução de PTLD, que é uma doença linfoproliferativa pós-transplante, e também a rejeição. Então essas são as 4 principais barreiras clínicas desse transplante. As indicações, na maioria das vezes, elas estão relacionadas com o intestino curto, como o professor Silvano citou, e são decorrentes do uso prolongado da nutrição parenteral. Todos sabem que a nutrição parenteral pode, ao longo do tempo, levar à insuficiência do fígado, levar à perda do acesso central e infecções graves. Nos Estados Unidos, o Medicare considera que se você tiver 2 infecções, ou como o professor Colombo citou, uma infecção fúngica por catéter num paciente com intestino curto, deveria levá-lo a ser, pelo menos, avaliado para um centro de transplante. Por quê? Porque a mortalidade dessas infecções pode ser muito alta. O transplante pode servir como um resgate desses doentes. As indicações foram expandidas no nosso centro, em Indiana e depois agora em Miami, para a trombose extensa do sistema portal, ou seja, pacientes que têm uma trombose completa da porta, da veia mesentérica e da esplênica e que precisam de um transplante hepático. Nesses casos não existe a possibilidade de se conectar o sistema portal, então nós fazemos um transplante venoso, ou seja, nós transplantamos todos os órgãos com o sistema venoso, se faz um transplante multivisceral. Tumores de crescimento lento, dentre eles o destaque para os tumores neuroendócrinos e os tumores desmoides. Todos vimos o famoso Steve Jobs morrer de um tumor neuroendócrino, onde ele recebeu um transplante de fígado e tinha um tumor pancreático com metástase hepática. Nós temos feito já há alguns anos o transplante multivisceral para esse tipo de doença, porque ele resseca completamente a doença. E, finalmente, a qualidade de vida desses pacientes, que pode ser muito ruim. Muitos pacientes têm fístulas, abdômenes abertos, e é muito difícil de controlar esses pacientes ao longo do tempo. Esse, então, foi o artigo publicado, onde nós tivemos a primeira série mundial, mudando, então, a indicação do transplante de fígado nos doentes com trombose portomesentérica total, para o transplante multivisceral, com uma diferença de sobrevida que é em torno de 40% no transplante hepático para mais de 80% no transplante multivisceral. Aqui também, expandindo as indicações,
falamos da utilização desse transplante nos tumores de crescimento lento. Ou seja, o transplante multivisceral, ele pode ser um pouco desvinculado só do intestino. Ele serve como resgate, aonde a cirurgia oncológica e a cirurgia convencional não conseguem restabelecer a fisiologia do abdômen. O transplante multivisceral é capaz de restabelecer essa fisiologia porque ele faz a reposição completa dos órgãos e do sistema vascular do paciente. O transplante de intestino isolado, então, é utilizado nos pacientes com intestino curto, que tenham a preservação da função hepática. Outros fatores a se levarem em consideração, pacientes que tenham lesão duodenal grave, então não vai ser possível fazer esse tipo de transplante, um abdômen congelado, uma disfunção gástrica, pacientes com vários transplantes, ou no paciente que já esteja sensibilizado, ou seja, ele tem muitos anticorpos já contra o doador, e nestes casos o fígado tem uma função muito importante. E fibrose, obviamente, sem sinais de hipertensão portal, onde o fígado é capaz de se regenerar e voltar à função normal, você pode realizar o transplante isolado. Aqui, só para dar uma ideia dos pacientes que a gente recebe, esse foi um paciente que foi nos mandado da Venezuela, do governo da Venezuela, um paciente que chegou sem acesso, com doença hepática já grau 3, praticamente com cirrose, com abdômen aberto e com AIDS, que ele tinha pego durante uma infecção no seu país. Obviamente que nós temos um centro de reabilitação intestinal muito forte ligado ao transplante. Para cada 10 pacientes que nós recebemos, 9 nós conseguimos recuperar o intestino, recuperar o abdômen, fechar esse abdômen e tentar recuperar esses pacientes. Esse paciente, provavelmente, se não vinculado a um centro avançado, onde existe o transplante multivisceral, a reabilitação, tem 100% de mortalidade e muito rápido. Esse paciente está conosco há 6 meses. Esse é o paciente, foi reabilitado por 6 meses, teve infecções múltiplas com detecção rápida, e ele não conseguia ter absorção de antivirais. Ele tomava remédio via oral, mas tinha intestino curto. Nós o operamos alguns meses, conseguimos fechar a fístula, recuperar o intestino, fechamos a parede abdominal, e esse menino hoje está em casa, em Miami, com o abdômen fechado, sem a utilização de NPT, e está com dieta por via oral. Então, esse demonstra a extensão em que o transplante multivisceral associado à reabilitação pode recuperar a vida desses pacientes. Transplante multivisceral modificado é aquele na desordem da motilidade, onde existe um comprometimento do estômago e do duodeno. Utilizamos, às vezes, nos pacientes com intestino curto que tenham pancreatite grave ou diabetes do tipo 1, ou seja, nós fazemos um transplante de pâncreas associado ao intestino e estômago. E em alguns casos de tumores irressecáveis, onde não existam metástases hepáticas, é possível se utilizar dessa terapia. Aqui um artigo interessante, onde nós definimos como que teríamos o procedimento da procura dos órgãos, porque como a gente tem que dividir esses vasos com o paciente que será transplantado do fígado, o paciente que vai ser transplantado do intestino ou multivisceral modificado, e são várias equipes, o nosso grupo acabou definindo a técnica para que esses órgãos pudessem ser utilizados por diversos centros. E aqui é um pouco para os cirurgiões, nós fazemos, então, mantemos o tronco celíaco do doador e fazemos, então, uma anastomose da artéria esplênica no tronco celíaco e, então, doamos a artéria hepática inteira para o time que vai transplantar o fígado. Quando incluímos o fígado como parte do enxerto? Quando existe, obviamente, a doença hepática, paciente com cirrose ou sinal de hipertensão portal, pacientes com catástrofes abdominais, é frequente, recebemos pacientes com 20, 25, 30 cirurgias abdominais, retransplantes, tumores, tromboses, e todas essas combinações podem ter adição do cólon, dos rins, do baço, da parede abdominal. Essa é uma técnica inovadora que surgiu em Miami também, que na verdade fala do transplante não só da pele, mas de toda a parede, da pele, dos tecidos subcutâneos, dos músculos, da poneurose. Eu vou mostrar algumas fotos depois como esse transplante pode ajudar na recuperação da parede abdominal. Aqui uma criança, essa estrutura que vocês veem em cima é o fígado e embaixo, na verdade, são os rins. Então, essa é uma criança que tem uma síndrome que é chamada Verdon, onde tem uma disfunção completa do intestino e existem também uma obstrução dos ureteres
paciente cirrótico. Então, a única possibilidade de recuperação dessa criança, na verdade, é o transplante multivisceral. Aqui é uma extensão, esse é um enxerto que conta com todos os órgãos, com adição dos 2 rins. Então, nós transplantamos o multivisceral e, ao mesmo tempo, fazemos o transplante dos 2 rins com os ureteres. E em crianças muito pequenas, às vezes, utilizamos até a parede da bexiga. Aqui o pâncreas, no detalhe, no back table, né? O cirurgião está segurando o estômago e o pâncreas atrás como parte do enxerto multivisceral. Aqui essa é a criança que foi transplantada com 2 anos de idade. Hoje ela está com, essa foto eu estava em Indiana, tem 3 anos, hoje ela está com 9, 10 anos de idade. Não depende de nutrição parenteral, não depende de diálise, levam a vida praticamente normal com dieta por via oral. Aqui alguns exemplos dos pacientes que nós recebemos. Essa paciente com 22 cirurgias abdominais. Vocês podem notar o nível de hipertensão portal, obstrução de acessos, as veias no tórax salientadas. Então, são procedimentos bastante difíceis para que se faça a ressecção. Esses abdômenes são muito difíceis durante o procedimento cirúrgico. Esse é o que a gente encontra na abertura da cavidade abdominal. Então, muitas vezes é impossível separar o fígado do estômago, do pâncreas. São abdômenes bastante hostis para a realização desse tipo de procedimento. Aqui a trombose difusa porto-mesentérica, também uma situação bastante difícil. O paciente tem um abdômen congelado, tem varizes por toda a cavidade abdominal, e essa estrutura que se vê perto do rebordo costal superior, na verdade é a vesícula biliar do paciente. Foi por aí que eu consegui identificar onde é que estava o fígado, achando a vesícula. Então é muito difícil, às vezes, até de se identificar qualquer estrutura abdominal. O sangramento pode ser importante durante esse procedimento, tem que se ter uma agilidade muito grande no centro cirúrgico, às vezes se perde 50, 100 unidades de sangue numa cirurgia desse porte. Aqui a revascularização, então a aorta do doador, no detalhe está anastomosada já a aorta do receptor, e os 2 vasos acima, perto da luva do cirurgião, então é o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, que levam toda a vascularização aos órgãos abdominais. Aqui a redução, nós fazemos enxertos menores, muitas crianças não têm como esperar por um órgão de tamanho compatível, elas vão morrer na fila esperando. Então o que nós fazemos é pegar uma criança maior, um adolescente, e diminuir o tamanho desses órgãos. Nós usamos só o lobo esquerdo do fígado, diminuímos o intestino, diminuímos o estômago. Então nós basicamente acertamos o tamanho de acordo com o que o paciente necessita. Aqui os tumores, os senhores podem notar, esse é um tumor neuroendócrino metastático. Esse é um paciente que já tem 7 anos de segmento, um paciente que tinha sido mandado, nos Estados Unidos a gente chama de hospice, que são os hospitais onde você vai basicamente para morrer. Então esse é um paciente que veio nos procurar, nós fizemos um transplante multivisceral e ele está com 7 anos de segmento. Esse era o tumor pancreático, grande, abraçando a aorta. Nós tivemos que substituir a aorta desse paciente também e fizemos um esvaziamento ganglionar completo. Aqui os senhores podem ver a amplitude dessa cirurgia, onde essa é o momento antes do implante dos órgãos, onde só se vê a veia cava superior, os rins e os clamps perto do coração, nas veias hepáticas. E explica o porquê também, eu vou voltar, porque que essa cirurgia pode ter um impacto na cirurgia oncológica. Nós conseguimos fazer um esvaziamento ganglionar completo desses doentes. Então, para tumores de crescimento lento, onde a ressecção cirúrgica pode ser curativa, talvez essa seja a única cirurgia que pode proporcionar esta cura. Aqui os retransplantes, abdômenes bastante difíceis, de novo, aquele é o fígado em cima, e quase que a impossibilidade de se entrar nesse abdômen. A utilização deles para tumores em crianças, nós temos uma série grande, mais de 20 tumores operados em Miami, tumores que eram irressecáveis por cirurgia convencional. Outro aspecto importante, também inovador, é a técnica do autotransplante, ou seja, cirurgias oncológicas difíceis, onde você vai ter uma perda sanguínea muito grande, ou onde esses tumores são irressecáveis, o que a gente faz é remover os órgãos do abdômen como se fôssemos transplantá-los. Fazemos a cirurgia fora do abdômen.
botamos a reposição, vocês podem ver o graft de PTFE na cava, muitas vezes na horta, e aí devolvemos o órgão para o paciente sem aquela perda sanguínea, e como os órgãos ficam uma temperatura mais baixa, a gente faz a ressecção ex vivo. E aqui os senhores podem ver toda a reconstrução vascular com grafts vasculares. Então, a artéria mesentérica, o tronco celíaco, nesse paciente nós fizemos a implantação dos rins. Então, essa era uma senhora de 65 anos, hoje ela está com 72 anos, não precisa tomar imunossupressão, porque nós acabamos utilizando os próprios órgãos da paciente para fazer essa cirurgia oncológica avançada. Aqui mais uma foto, um abdômen congelado. Essas são as fístulas que nós encontramos, então, realmente são cirurgias bastante trabalhosas. Os órgãos ressecados, bastante danificados. Aqui esses são os órgãos dessa moça. Na verdade, ela sofreu uma cirurgia bariátrica, fez uma hérnia interna, acabou perdendo todo o intestino, fez uma insuficiência hepática, e aqui ela está com as duas sobrinhas. Ela é professora hoje e está com 10 anos de pós-transplante multivisceral. Aqui uma outra moça que tinha a doença exatamente igual ao do Steve Jobs. Ela foi operada em 2007, está com 9 anos de segmento e casou há 2 anos. E eu acabo tendo uma gratificação muito grande, porque eu recebo fotos e visitas desses pacientes anos depois dessas cirurgias. Aqui uma técnica inovadora também, que é o transplante da parede da bexiga. Então, nos doentes pediátricos, muitas vezes é difícil o implante dos ureteres. Esses doadores, às vezes, são neonatos, pacientes com 4, 5, 6 quilos. Então, o implante do ureter é difícil. Então, nesse caso, nós transplantamos um pedaço da parede da bexiga. Então, não precisa fazer a anastomose do ureter. Essa técnica pode ajudar muito o transplante renal pediátrico. Aqui o que eu citei, o transplante da parede abdominal. Essa é uma parede completa, ou seja, essa paciente não tinha nada na parede abdominal, tinha uma exposição completa dos órgãos e fístulas, e nós trouxemos a parede abdominal do doador, então com gordura, com pele, com músculos, fáscia, e nós fazemos o implante como se fossem 2 transplantes renais. As artérias e veias epigástricas são anastomosadas nas regiões femorais. Aqui o aspecto final de outro paciente que não tinha parede abdominal. Então, essa é uma técnica que pode também se misturar com a cirurgia plástica, até na recuperação desses defeitos inoperáveis, basicamente, da cavidade abdominal. Avaliação. Como nós conseguimos fazer isso, né? Nós temos um time multidisciplinar. O nosso time de reabilitação se chama IEAT. Na verdade, é Enteral Autonomic Therapies. Faz sentido, nós queremos que a criança coma ou que o adulto volte a comer. Esses são os profissionais envolvidos, desde o gastroenterologista, o cirurgião, a nutricionista, o assistente social, a farmacêutica, muito importante, o infectologista, psicóloga, nefrologista. Então, todos esses pacientes passam por uma avaliação multidisciplinar. Os exames de rotina que nós fazemos, além do que fazemos para os outros órgãos, fazemos um mapeamento completo venoso, uma análise completa da anatomia da cavidade abdominal. E aqui eu acho que é bastante importante, porque esses são os detalhes que fazem a diferença. Nós fazemos uma avaliação imunológica do paciente, imunoglobulina. Se o paciente tem baixa imunoglobulina, a gente corrige. Avaliamos as células T, células NK, avaliamos títulos de anticorpos, ou seja, nós avaliamos a função imunológica desse paciente. E se ele tiver uma deficiência imunológica, a gente corrige antes do transplante. Isso é uma técnica nova, nós não fazíamos isso há 4, 5 anos atrás, mas notamos uma diminuição muito grande das infecções pós-operatórias quando esses fatores são corrigidos. Monitoramento, quando nós indicamos esse transplante, nós monitoramos admissões hospitalares, infecções. Uma vez que esses pacientes começam a desenvolver infecções com bactérias resistentes, é a hora de indicar o transplante, o desenvolvimento de anticorpos, a inabilidade de retirar a nutrição parenteral e, muito mais importante, a qualidade de vida desses doentes. Muitas vezes nós recebemos doentes onde o gastroenterologista o refere como estável. Estável significa com NPT, não pode sair de casa, vai ao banheiro 20 vezes ao dia, come e vomita, não pode ter nenhum evento social. Então isso não é uma qualidade de vida que se possa aceitar com os resultados que nós temos hoje nesse tipo de transplante. Pós-transplante, essa é a nossa imunossupressão. Nós fazemos um monitoramento agressivo contra anticorpos, tratamos, fazemos painéis virais semanais,
procuras por fungos, vírus é muito ativa, o tratamento é muito rápido. Sem essas ferramentas, nós não conseguiríamos fazer esse tipo de transplante. Aqui, como o monitoramento imunológico é importante, pacientes que desenvolvem anticorpos, vocês podem ver os 4 gráficos. Então, os pacientes que desenvolvem anticorpos e não são tratados têm uma sobrevida de 40% em 5 anos. Os pacientes que não desenvolvem anticorpos têm uma sobrevida quase que de 90% no transplante de intestino isolado. Aqui é só exemplo dos nossos pacientes, nós fazemos gráficos separados de cada paciente, nós fazemos um mapa imunológico desse paciente para o segmento e tratamos de acordo com o surgimento desses anticorpos. Aqui a nossa imunossupressão, nós adicionamos agora o everolimus, que é um inibidor do mTOR, que tem uma função interessante, ele é um imunossupressor, mas ele também é um tumor que previne a recorrência tumoral. Então nós temos utilizado esse imunossupressor para prevenir recorrências e também a preservação da função renal. Nós hoje inovamos um pouco mais, não utilizamos nem mais a ostomia nesse tipo de transplante, então essa é a primeira criança do mundo transplantada com multivisceral sem a utilização de tubo gástrico ou ostomia. O segmento hoje é feito semanalmente no intestino isolado e nos multiviscerais apenas se existirem sintomas. Então nós não utilizamos mais ostomias, tubos gástricos, tudo aquilo que era utilizado no passado. Aqui uma paciente também que veio da Turquia com tumor desmoide gigante, recebeu um transplante multivisceral. Os senhores podem ver que não existe ostomia, ela veio com uma ostomia que foi fechada, não tem tubo gastrointestinal e está fora de nutrição parenteral. Essa vantagem de se retirar a ostomia diminuiu muito as readmissões hospitalares, ela era muito grande no passado. A ostomia híbrida, para terminar, uma técnica nova, onde nós colocamos a ostomia, mas passamos um stapler no intestino. Então nós temos uma ostomia para fazer um monitoramento histológico, mas não tem conteúdo indo para essa ostomia, ela só tem um pedículo vascular. Então serve como monitoramento e para que você não tenha a desidratação desse paciente. Sobrevida, interessante, então, esses são a sobrevida na Universidade de Miami. Nós temos um fato inédito, se olharem o painel de cima, que fala sobre intestino isolado. Nos últimos 3 anos, nós temos 100% de sobrevida. Então, todos os pacientes que foram submetidos ao transplante de intestino isolado estão vivos. O transplante multivisceral, obviamente, são pacientes extremamente doentes, nós temos 80% de sobrevida. Comparando com a reabilitação intestinal, o gráfico do lado, a reabilitação intestinal tem uma autonomia enteral em torno de 50% apenas. 25% desses pacientes morrem e 25% desses pacientes vão ao transplante. Então é muito interessante existir um balanço entre quanto indicar o transplante, porque quando bem indicado a sobrevida é muito boa e a qualidade de vida também é excelente após esse tipo de transplante. Então, em conclusão, as indicações do transplante intestinal e multivisceral vão além das indicações relacionadas ao intestino curto. Os pacientes agora recebem um tratamento individualizado, com foco na prevenção de problemas comuns. Existe essa identificação de receptores de alto risco, sensibilizados e com deficiência imunológica. O tempo para a indicação é baseado em múltiplos fatores: doença hepática, acesso central, anticorpos, qualidade de vida, sangramento. Por que sangramento? Cada vez que você transfunde o paciente, você está aumentando a chance de criar anticorpos no sangue desse paciente e dificultar o transplante. Infecção com bactérias resistentes e o desvio da curva do crescimento. Muito importante. Tem muitas crianças em nutrição parenteral que não crescem, não se desenvolvem, têm o desenvolvimento mental e psicológico que fica aquém dos pacientes normais. Esse é o meu primeiro transplante, 2003, de intestino isolado, ainda em Indiana. Hoje esse menino está com 17 anos e é um menino normal, inclusive joga soccer, que é o nosso futebol, pela escola dele. Esse é um vídeo interessante que eu espero poder passar. Esse é um paciente 3 meses depois de um multivisceral por tumor neuroendócrino metastático. Ele fez questão de mandar esse vídeo para mim, para dizer que ele estava se recuperando, está melhor que eu, na verdade. Se recuperou muito bem, e ele está bem até hoje, está com 3 anos agora de transplante multivisceral. E com isso eu encerro e agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, aos membros da academia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Viana.
favor, sente à mesa. Por essa palestra impressionante, né? Parece uma coisa até surreal, nosso querido Rodrigo. E agora eu vejo que o Steve Jobs, embora ele fosse um sujeito brilhante, tivesse muito dinheiro, procurou a pessoa errada, né? Ele poderia estar vivo tranquilamente, com o tumorzinho de nada que ele tinha, né? O Rodrigo Viana fazia aquilo com a mão esquerda. Dá licença um minuto. Ele procurou uma pessoa em Boston, consultou o Rodrigo indicou isso, ele não fez e foi se operar lá em cima de outro jeito. Pois é, coisa muito mais grave está vivo. Então, acho que nós temos agora, abrindo a palavra para a bancada acadêmica, queria ouvir as considerações. Acadêmico Novelino. Senhor presidente, senhor acadêmico, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, ilustres conferencistas no simpósio que nos antecedeu com grande brilhantismo. Senhor presidente, eu tomo a palavra nesse momento, faço uso da palavra nesse momento, em primeiro lugar, para me congratular com o acadêmico Silvano Raia por ter proposto o nosso novo novel correspondente e dizer que esta casa tem um vínculo estreito com a Universidade de Miami, com o Departamento de Cirurgia da Universidade de Miami, né? Onde, evidentemente, o professor Rodrigo milita e que já esteve nesta casa num simpósio organizado, simpósio internacional, com a colaboração agora do acadêmico, naquela época não era acadêmico, Rossano Fiorella. E de maneira que nós temos mais 2 honorários daquela Universidade de Miami, que é o professor Thomas Salerno e, evidentemente, o professor Livingston. E eu vejo que é uma honra para essa academia e para essa jovem assistência que aqui está, o que pode um jovem cirurgião brilhante, né, inspirou-se naturalmente no pioneirismo, em grande parte, do acadêmico Silvano Raia, e que, com sua habilidade pessoal e sua capacidade pessoal, hoje apresenta resultados aqui, realmente, para nós cirurgiões, tem vários cirurgiões nessa casa, viu? Surpreendentes. Eu ouso fazer uma pergunta. Se dentro dos transplantes multiviscerais tem sido cogitado o transplante de cólon, principalmente nos casos, evidentemente, de colite ulcerativa, em que se faz, às vezes é necessário uma ressecção completa com a anastomose ileoretal, viu? Se tem tido algum caso dessa ordem, se há indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Novelino. Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, membros da mesa, doutor Rodrigo Viana, caros colegas. Nós tivemos uma experiência no Instituto Nacional do Câncer com um transplante, com nutrição parenteral. Fomos pioneiros no Rio de Janeiro e eu conduzia o grupo e eu comecei a me desanimar com a nutrição parenteral em vigência de tumores malignos. Se os doentes tivessem doença em atividade, nós observávamos com frequência um fenômeno que nós denominávamos enhancement tumoral. Era o crescimento do tumor, e eu vi tumores crescerem assim uma semana, quase que duplicarem de tamanho, e o doente recebendo nutrição parenteral porque eles estavam caquéticos. Depois de uma meia dúzia de casos desses, nós fomos tomados pelo desânimo, porque aqui o que está acontecendo é que, em vez de nós alimentarmos o nosso doente e emagrecer, nós estamos alimentando o tumor. Bom, mas aí nos serviu de lição e passamos, pelo menos, a fazer a nutrição parenteral em casos de doentes que não tivessem doença em atividade, em recuperação, no pós-operatório, ou já operados ou tratados. Mas lhe confesso que continuei, mesmo assim, um pouco desanimado pelos resultados que nós víamos observando, até o ponto que a instituição resolveu abrir mão deste sistema. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião nessa circunstância, nesse cenário que eu estou descrevendo.
A segunda observação é que eu fiquei sentindo falta na sua apresentação de uma casuística, porque o senhor exemplificou casos maravilhosos, surpreendentes, mas eu gostaria de saber qual é a tabulação que o senhor tem em torno dessa cirurgia fantástica. Quantos casos operados, quantos de fígado, multiviscerais, qual foi o percentual de complicação, os casos de óbito e de sobrevida prolongada. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Acadêmico Aderval Sabrá. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, é um prazer muito grande, né, assistir essa conferência, mas abro a minha pergunta: por que na sua equipe multiprofissional não tem um imunologista? Foi falha da datilografia ou uma omissão não intencional? Mas não tem. Segundo, é que eu, como fellow de gastroenterologia do Children's Hospital de Denver, em 1973, eu assisti Starzl fazer 60 transplantes em criança. Era horrível quando estava on call, porque aquelas crianças com ascite perambulando pelos corredores de enfermaria, com uma sobrevida horrível, péssima, taxa de mortalidade altíssima. Foi uma frustração, como meu fellow de gastro, ao passar no serviço de cirurgia do professor Starzl. Hoje, nós temos uma figura completamente diferente, e é um prazer imenso, né, viver esse sucesso da medicina, sobretudo das decisões hoje que a imunoterapia traz em assistência aos transplantados. A minha pergunta para o querido brasileiro, Rodrigo Viana, diz respeito à pseudoobstrução intestinal. Como especialista, né, eu tenho tratado casos em que você tem, ou por fibrose, ou por ausência de plexo mioentérico, né, grandes distensões abdominais, e a dificuldade é muito grande quando você não tem à sua disposição um transplante. Na verdade, a experiência clínica que eu tenho mostra que é possível recuperar esse intestino. Em algumas circunstâncias eu tenho conseguido isso, fazendo, né, uma derivação do trânsito digestivo alto, né, e obrigando a parede intestinal a ficar totalmente isenta de hipertensão. Eu faço a nutrição enteral dessa parede com aminoácido e depois de 4 a 6 meses eu observo o crescimento de velocidade e consigo a recuperação entérica desses pacientes. Na falta do transplante, essa é a vida do especialista, não é? Com esse tipo de problema. Entretanto, a obstrução alta, a distensão alta, sobretudo de estômago e do duodeno, tem sido difícil de ser controlada, especialmente a distensão gástrica. Então, eu pediria ao colega que nos desse alguma luz a esse respeito, não é? Como é que, numa situação como essa, você proporia um transplante intestinal ou faria alguma coisa incluindo também duodeno e pâncreas? Muito obrigado pela experiência de conhecê-lo. Obrigado, acadêmico Aderval Sabrá. Alguém da plateia quer fazer alguma consideração? Acadêmico Rossano Fiorelli. Senhor presidente, senhores acadêmicos, na verdade a minha fala é para cumprimentar o professor Rodrigo Viana, meu amigo Rodrigo Viana, que certamente uma estrela no cenário internacional no terreno de transplantes. Em pouco tempo conduziu a Universidade de Miami a um dos maiores centros internacionais nessa área, que recebe pacientes do mundo inteiro, inclusive brasileiros, e cada vez que nós ouvimos o professor Viana fazer uma conferência, ele sempre nos traz uma novidade, assim como trouxe aqui, como acadêmico novelino lembrou há 3 anos atrás, quando proferiu uma conferência semelhante à de hoje, nos trouxe a inovação do transplante multivisceral sem ostomias. Parabéns, Rodrigo. Fantástico.
Obrigado, acadêmico Fiorelli. Professor Rodrigo Viana, agora com a palavra novamente. Muito obrigado pelas perguntas, todas muito interessantes e muito pertinentes ao assunto. Em relação ao transplante de cólon isolado, só do transplante de cólon, a gente acaba não fazendo esse tipo de transplante porque esses pacientes conseguem ainda se alimentar e não precisar da nutrição parenteral. Aí a gente acaba adicionando um risco muito grande do transplante mais os agentes imunossupressores nessa situação. No transplante multivisceral, uma novidade dos últimos anos é que nós incluímos o cólon em todos os doentes. Até 3 ou 4, 5 anos atrás, o cólon não era incluído, porque aumentava a translocação, parecia ter um índice de GVHD maior, mas na verdade nós notamos hoje que o paciente tem menos desidratação e que a nutrição, a facilidade de se retirar a NPT é melhor. Então a resposta é não para o transplante de cólon isolado, mas sim como parte do transplante multivisceral. Em relação à nutrição parenteral e crescimento tumoral, perfeitamente. Nesses pacientes com tumor, quanto mais, inclusive em pacientes mais jovens, a utilização da nutrição parenteral nesse tipo de doença maligna realmente é como se você jogasse lenha na fogueira. Então você está dando glicose, fatores aminoácidos, proteínas, e que o tumor, ao se replicar rapidamente, vai usar esses fatores e você vai acabar causando uma mortalidade rápida desse doente. Os doentes que a gente utiliza o transplante multivisceral, na maioria das vezes, eles não estão em nutrição parenteral. Então, são tumores irressecáveis com metástases hepáticas. Então, aquele tumor pancreático com metástases hepáticas, eles estão indo à falência intestinal. E nós só usamos esse tipo de transplante em tumores de crescimento lento. Tem que ficar bem claro isso. Não usamos para adenocarcinoma de pâncreas, tumores com mitoses rápidas, agressivos, porque, é óbvio, esse paciente iria à morte. Em relação à casuística, eu mostrei no slide 4 eras, mas é óbvio que deveria estar maior. O transplante multivisceral vem evoluindo, obviamente, nos últimos 10 anos. A minha casuística é em torno de 300 casos. Destes 300 casos, em torno de 70% são multiviscerais, porque os pacientes vêm numa fase tardia. Para o senhor ter uma ideia, foi feita uma enquete nos Estados Unidos, 50% dos médicos não sabia da existência desse transplante. Então, a maioria da comunidade médica não tem ideia de que isso existe. Então, os que sabem acabam mandando os pacientes. A sobrevida, a partir de 2004, 2005, quando a gente melhorou a indução, nos centros que têm uma casuística grande, a sobrevida do intestino isolado é de 90% em 1 ano e de 70% em 5 anos, na maioria dos centros. Em Miami nós temos uma sobrevida um pouco melhor. A sobrevida do multivisceral é em torno de 80% em 1 ano, em torno de 50% a 60% em 5 anos. Em Miami nós temos 10% além, 80% e em torno de 60% em 5 anos. Então essa é a sobrevida atual. 70% em 5 anos para o isolado, 60% para o multivisceral. Em relação à imunologia, o nosso time médico, o gastroenterologista, o senhor tem razão, ela faz um painel que foi nos dado pela imunologia. Nós pesquisamos células anticorpos contra tétano, difteria, pesquisamos a função da célula NK, pesquisamos alguns fatores genéticos, e se esta consulta tiver algum fator positivo, aí o time de imunologia assume o caso naquele momento. A gente acaba não transplantando. Hoje é muito importante essa participação do imunologista. Eu acho que tem que ser expandida através, não só ficar no multivisceral. O que a gente tem notado no multivisceral é que existiu uma mortalidade alta desses doentes. E eu posso garantir que isso aí vai se transferir para os outros órgãos. Eu acho que essas deficiências imunológicas devem ser corrigidas antes do transplante. Em relação à pseudoobstrução, esses talvez sejam os pacientes que mais sofram. Porque o paciente de intestino curto, você coloca ele em NPT e ele não tem sintoma. O pseudoobstrução, a nutrição parenteral não resolve o problema dele. Ele tem distensão, ele vomita. Na distensão gástrica, muito importante, muitos desses pacientes chegam com uma gastrectomia para nós já. O cirurgião geral retira o estômago.
que, na verdade, piora a qualidade de vida desse doente. Não é ideal você fazer uma gastrectomia, fazer uma ileostomia, ele chega ileostomizado e gastrectomizado. Eu acho que a pseudoobstrução, quando ela é total, mioentérica, desde o estômago até o final, é muito difícil fazer a recuperação desses doentes. Então, nós temos uma indicação até precoce do transplante, e como o senhor me perguntou, o transplante é feito estômago, complexo pancreático duodenal e intestino. Então, quer dizer, nós substituímos a parte completa digestiva, onde existe a deficiência mioentérica. Então, é um paciente que realmente sofre mais do que os outros, porque o sintoma é importante. Então, a indicação para nós é precoce, se você não conseguir retirar esses pacientes da NPT ou dar uma qualidade de vida boa para esses doentes. Em relação, acho que essa era a última pergunta que eu me lembre. E, Rossana, muito obrigado pelas palavras, pela amizade, e gostaria de reiterar que foi um prazer muito grande estar hoje aqui na academia. Doutor Rodrigo, obrigado. E o doente chagásico, será que teria algum... Eu olhei para o Morel, lembrei. Doença de Chagas, teria algum papel o transplante? A doença de Chagas acho que é mais restrita ao esôfago, né? O megoesôfago chagásico. E o cólon. Mas aí eu acho que acaba você fazendo uma colectomia e, infelizmente, a vascularização do esôfago, por ser difusa, a gente hoje não consegue fazer o transplante de esôfago. E a gente acaba não vendo, né, doença de Chagas. Então está aí alguma coisa para o Brasil ser pioneiro. Eu vou passar o acadêmico Silvano Raia, que certamente vai querer fazer algum comentário. Eu queria me despedir de vocês, repetindo uma noção filosófica que eu li há pouco de um autor uruguaio. Um diálogo entre um jovem e um mais experiente resumia-se no momento em que o jovem diz: mas o que é a utopia? E o mais antigo diz: olhe, a utopia é um estado de espírito, é um conjunto de ideias que está no nosso horizonte. Mas ele se afasta exatamente a mesma distância de que quando nós dele nos aproximamos. Ele sempre continua, essa utopia, à distância. E que aí o jovem perguntou: mas então por que valorizar a utopia? E o mais velho disse: olhe, na minha experiência, é o melhor método para nos fazer andar. Acho que você nos fez andar hoje. Muito obrigado, Silvano Raia. Doutor Rodrigo Viana, realmente hoje foi uma tarde memorável, numa situação tão grave que está passando o nosso país, com... Em particular o seu estado, né? O país como um todo, e especialmente o Rio de Janeiro, ontem com o ex-governador preso, hoje com o ex-governador preso, nos enche de vergonha, mas também de esperança dessas pessoas estarem tendo que pagar pelo que fizeram, mas a presença de um brasileiro tão ilustre, que tanto fez pelo nosso país, que tanto leva o nosso nome para frente, realmente nos encheu de esperança hoje. A Academia Nacional de Medicina ficou honrada em lhe receber. Muito obrigado, Rodrigo Viana. A sessão está encerrada.